Hoje a gente fala sobre os abusos nos serviços de saúde, que são situações em que os direitos dos pacientes são violados, seja por negligência, erro médico, recusa de cobertura ou falta de atendimento adequado. É fundamental que os pacientes conheçam seus direitos e, ao perceberem qualquer forma de abuso, busquem os meios legais para garantir a reparação dos danos causados. Para falar mais sobre este assunto, sobre estes abusos, estamos aqui em estúdio com a advogada Samantha Matos. Bom dia, seja bem-vinda, doutora. Bom dia a todos que nos assistem. É sempre um prazer iniciar a semana aqui com tanta informação. E uma semana chuvosa, né? Que já começou chuvosa. Chuvosa, o que é bom, né? Apesar aí de alguns desastres que acontecem, que é lamentável, mas é uma necessidade também, né? Porque é um calorão muito grande. Ninguém aguentava mais. Ninguém aguentava mais, então vem a calhar. Lembrando a você de casa que o nosso assunto aparece aí na tela para você, o nosso contato também, qualquer dúvida, qualquer dificuldade, estamos com uma especialista aqui nesse assunto que vai te ajudar aí a responder, a preencher essas lacunas. Vamos às nossas cartelinhas que já estão prontas para acompanhar aqui a nossa entrevista. Olha só a primeira pergunta. É permitido que os planos de saúde aumentem o valor da mensalidade em razão da idade do beneficiário? Isso acontece? Sim, acontece, é possível sim. Na verdade, é uma das formas de reajustar o plano de saúde, né? Que é justamente pela faixa etária. A última faixa etária permitida é a de 59, mas aí tem regras. É permitido? É, mas tem que estar previsto no contrato. Se não estiver previsto no contrato, não pode se utilizar essa forma de reajuste, porque há outras, né? A anual, há outras. Tem que estar lá expresso o percentual. Não pode ser desproporcional esse percentual, ou seja, não pode ter uma abusividade. Então, isso é algo que tem que ficar atento. E existem regras estipuladas pela ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que existe ali uma variável, Tracy, que na faixa etária de 44 anos existe uma mudança de reajuste. De 44 para 59, essa média não pode ser maior que as primeiras faixas. Então, aí também é algo a se observar para ver se não está tendo uma abusividade nesse tipo de reajuste. Maravilha. Tá aí, ó, já respondendo perguntas por aqui. Mais uma perguntinha na tela para você que está acompanhando a nossa programação. O plano de saúde pode negar a cobertura de exames ou tratamentos prescritos pelo médico? Se está prescrito pelo médico e esse tratamento ele está previsto no rol da ANS ou autorizado pela Anvisa, como por exemplo receber uma medicação, não pode negar essa cobertura. E assim, um detalhe, ainda que não esteja no rol da ANS, porque esse rol ele é um mínimo que o plano de saúde tem que cobrir. Então, ainda que não esteja, mas seja essencial para a saúde daquele paciente e tenha prescrição médica, tem um laudo explicando essa necessidade desse tratamento, você pode sim conseguir, isso deve ser custeado, coberto pelo plano de saúde. E caso o plano negue, você aciona a ANS ou a Justiça, que vai ser o meio que você vai conseguir essa cobertura. Maravilha. Mais uma perguntinha aqui pra gente. Qualquer dúvida, vai encaminhando daí, viu? O plano pode cancelar o contrato de forma unilateral? Em regra, não. Em regra, não, porque é um contrato, tem que ter ali a vontade de ambas as partes. Sim. Mas existe, sim, algumas possibilidades previstas na lei do plano de saúde, que é quando tem a inadimplência. Agora, cuidado, essa inadimplência não é qualquer atraso. O atraso tem que ser após 60 dias de atraso, dentro de um período de 1 ano. Então, se no período de 1 ano você teve atraso superior a 60 dias e foi notificado com antecedência, aí nessa situação pode ter essa rescisão unilateral. E a outra hipótese é em caso de fraude, né? Claro, porque aí já estamos falando de um crime, mas em caso de fraude, em que a falsificação de documento, é possível também essa rescisão. Nas demais situações, não, é preciso ter ali uma conversa, um diálogo, uma justificativa plausível para chegar nesse consenso. Maravilha. Mais uma perguntinha, olha só. É possível obter medicamentos de alto custo? É interessante essa pergunta. Por meio do plano de saúde? Sim, é possível. Medicamento de alto custo, basta que ele esteja previsto na Anvisa.
Então, se passou na Agência de Vigilância Sanitária, se ele está lá no rol de medicação da Anvisa, o plano de saúde tem que oferecer. Agora, o plano de saúde ele é atrelado às normas administrativas, ele é atrelado aos regulamentos da ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Então, o que é que costuma acontecer na prática? Está no rol da ANS, plano de saúde, via de regra, concede. Não está no rol da ANS, ele nega sob essa justificativa, que é, né, um medicamento que não está no rol da ANS. Mas o medicamento está no rol da Anvisa, então você consegue que o plano de saúde custeie a medicação para você na justiça. Interessante. Então, a população deve ficar atenta a essa questão. Tem um medicamento de alto custo, então tem esse direito, precisa ir atrás. Precisa ir atrás. Então, documentação, que é sempre muito importante, pegar a prescrição médica, pegar o laudo, fazer a solicitação administrativa, verifica na Anvisa se está registrado, plano negou, aciona a justiça que consegue. Olha aí, que maravilha. Atenção a essa fala. Vamos lá, mais uma perguntinha por aqui. O que fazer se o plano de saúde ou a clínica credenciada perderem o resultado de um exame médico importante? É uma falha gravíssima na prestação de serviço, né? Você está pagando, você foi atendido. Nós estamos falando aqui de questões de saúde, que é um direito fundamental, né, e que tem que ser prestado aí com um zelo maior. E perder um exame que é importante, né, isso aí já é uma falha clara e que gera aí buscar indenizações, reparações, se for o caso, mas denuncie na ANS e exija a refeitura desse exame sem custo adicional, porque é o que cabe no Código de Defesa do Consumidor. Teve a falha na prestação de serviço, teve a inexecução do serviço, teve a falta de transparência, né? E, inclusive, isso toca também a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, porque dados de saúde são dados sensíveis e tem uma proteção maior que os dados chamados comuns. Então, isso aí é uma falha, uma má administração e que deve sim você denunciar, requerer o refazimento desse exame sem custo adicional. Como fazer essa denúncia? Tem site? Como é que funciona a denúncia em específico? Tem. Primeiro que, via de regra, todas as clínicas ela têm ouvidorias. Você já pode começar por aí para dar a chance, né, a oportunidade deles resolverem. Caso eles não resolvam, existe no site da ANS. E ali você consegue fazer essa reclamação, colocar qual foi o plano de saúde, colocar qual foi a clínica credenciada, até mesmo os profissionais, né, que tenham cometido essa falha na prestação de serviço. Então, o site da ANS é a melhor denúncia que você pode fazer. Não resolvendo nesses canais, você pode ir no PROCON ou pode ir na Justiça. Maravilha. Mais uma perguntinha aqui para o nosso telespectador que está atento aí à nossa entrevista. Olha só, a perda de um exame médico gera direito à indenização por danos morais? Possivelmente, vai depender de cada situação, mas, via de regra, eu diria que sim. Se for um exame médico importante, em que gera um dano no sentido de você está fazendo um tratamento e precisava daquele resultado para dar continuidade, gera o dano moral. Você fez um exame que esse exame te causou muita angústia, foi sofrido, e você vai ter que repetir algo que, né, te gerou um abalo emocional, gera dano moral. Então, são essas situações. Sempre para a gente analisar indenização por dano moral, a gente tem que analisar qual foi o dano que gerou ali na questão emocional, no dano à saúde. E nossa jurisprudência, nossos tribunais, eles já têm entendido que a mera falha, a mera má prestação de serviço em não entregar um exame, por exemplo, já configura um dano moral. Então, a gente vê esses acréscimos de prejuízo para majorar a indenização quando entrarmos com uma ação. Então, por isso eu sempre repito, juntem a documentação, protocolo que tinha lá para receber o exame, como foi o exame, quais foram as angústias, né, que o paciente passou com aquilo e o que deixou de conseguir, quais foram os prejuízos que teve em decorrência dessa ausência de resultado. E aí, com tudo isso e uma análise detida, você pode sim ingressar na justiça e pedir a reparação por dano moral. Com relação a isso, tem perguntinha chegando aqui do nosso telespectador que está aqui atento à nossa entrevista. Bom dia, tudo bem?
Como a pessoa faz para requerer a medicação na justiça? Qual é o processo, o procedimento? Na justiça é o seguinte, primeiro a pessoa vai ter que juntar essa documentação da negativa. Então, quando você vai pedir isso no seu plano de saúde, você já vai juntar toda a documentação. Tem que ter a prescrição médica e tem que ter um laudo. Isso é muito importante dizer, porque às vezes o médico não concede esse laudo pela correria, por N motivos. Então, você pode voltar e pedir esse laudo médico, que é dizendo por que você precisa daquela medicação, por que é necessário aquele tratamento ali terapêutico. E com esse laudo, você junta, né, faz o seu requerimento. Tendo a negativa, aí sim, você vai atrás do advogado para judicializar para você. Então, realmente, a via é essa, tem que entrar com recurso junto ao advogado. Existe algum outro meio, a defensoria, algum outro órgão que possa ajudar? Sim, a defensoria também pode. A defensoria é uma advocacia pública, que ela está aí prestando um serviço muito relevante, que é para quem não tem condições de arcar com um advogado, né, particular, ou para pessoas de baixa renda considerado. Então, até 2 salários mínimos que a pessoa receber, ela pode se direcionar lá na Defensoria Pública, que ela vai ter assistência dos advogados públicos. Olha só, essa informação é importante. Você aí, que realmente está nessa condição de vulnerabilidade, está com essa problemática toda, procure a Defensoria Pública, entre com recurso para você ter esse seu direito aí exercido. Maravilha? Ô, doutora, muito obrigada. Essa temática é muito interessante. Acredito que ainda vamos abordá-la aqui ao longo desse ano, porque é algo recorrente aqui dentro da nossa programação, essas reclamações, e eu fico muito feliz de explorar aqui junto com a gente. Eu que agradeço. Podem mandar pergunta, fiquem à vontade, que estamos aqui para esclarecer, né, clarear mais, porque realmente é muito importante. Tem chegado muitas dúvidas, eu sei que aqui, né, no Piauí no Ar, como para mim também individualmente. Então, estou aqui à disposição para a gente sanar essas dúvidas para vocês e lhe capacitarem, lhe empoderarem como consumidor para buscar os seus direitos. Maravilha. Doutora, mais uma vez, muito obrigada. Já lhe espero aí para a próxima segunda. Lembrando a você de casa que esse material, esse conteúdo vai constar aí nas nossas redes sociais, Instagram, YouTube da nossa TV Antena 10